Programa APASM na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, amigos da TV Santa Maria, sejam muito bem-vindos ao nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da associação nas redes sociais no @apasmoficial. Além disso, nesse mês de setembro, a APASM informa: 9 de setembro é o Dia do Profissional de Administração. A associação parabeniza todos os seus associados formados em administração pela sua data. Parabéns é o que deseja a APASM a todos os profissionais administradores associados da associação. E hoje, nosso programa APASM na TV vai falar sobre cultura, basicamente sobre cultura italiana e sua influência na comunicação, principalmente por meio do rádio. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a presença dele, que é radialista, estudioso e também profissional de comunicação no rádio em Santa Maria e região, Saulo Felim. Obrigado, Saulo, pela sua presença em nosso estúdio. Talvez você que já conheça ele de voz, certamente hoje estará vendo na televisão ele, que vai falar um pouco sobre a cultura italiana, ele que é um grande profissional que atua nessa área, estudioso inclusive da cultura italiana na região central do Rio Grande do Sul. Saulo, quer saber de ti já um pouco sobre cultura de rádio, a influência do rádio na cultura italiana. A gente quer saber, principalmente nesse sentido, a cultura italiana tem sido mais amplamente preservada pelas novas gerações ou ainda ficou nas antigas gerações, como por exemplo avós, bisavós, aí para trás? Obrigado. Olá, tudo bem? Olá, ouvintes. A cultura italiana em si ela tem se modificado muito desde os primeiros tempos, desde a imigração. Estamos já completando 143 anos da imigração italiana aqui no nosso estado. Então, além de outros estados, de outros países que receberam imigrantes italianos, a cultura italiana ainda ela fica pairada, né, nos nossos avós. Ela está ainda sendo preservada, editada, mencionada e cultivada pelas pessoas mais velhas das famílias, os nonos, que se diga de passagem, né, os avós, os nossos bisavós, aquelas pessoas que são netos de imigrantes, que são bisnetos, ainda tem uma preservação maior da cultura italiana, até porque eles têm história para contar sobre a história da imigração, sobre uma comunidade. Por exemplo, se você pegar um avô lá de Valle Veneto, na Quarta Colônia, ele vai lhe contar a história de Valle Veneto, né? O caso Lino Pivetta, a gente o entrevistou um dia e nos contou a história sobre a comunidade, como eram os tempos idos, lá nos anos de 1920, 1940, enfim. Então, eu digo assim, a cultura italiana, a nível de região, ainda ela está sendo preservada pelas pessoas mais antigas, né? Pelos nossos Tem uma donos. certa resistência, né, por parte do público jovem, no seu ponto de vista? Não Ou digo... os jovens ainda talvez não estejam tão preocupados com isso? Eu acho que eles não descobriram, porque assim, o jovem... Temos jovens que estudam italiano. Nós temos curso de italiano aqui em Santa Maria também. Temos associações que dão aula de italiano, né, para os nossos jovens. E muitos têm interesse, despertaram um interesse. Eu sou descendente de imigrante italiano, eu tenho um sobrenome lá X e eu vou fazer um curso de italiano para me aperfeiçoar. Mas ele não sabe a língua de berço, né, italiana ainda, ele aprende lá na escola, ele aprende lá no curso. Então, assim, não é que tem uma resistência, é que o jovem, por causa de uma questão de estudos, né, de futuras pós-graduação, por exemplo, você tem um jovem, ele vai fazer um mestrado ou vai fazer um doutorado, ele vai estudar inglês,
que é a língua universal, né? Uma língua universal. Ou vai fazer espanhol, que é o que as nossas universidades pedem, né? Essa é a segunda língua mais, digamos, né? Pelas escolas dita como a mais usual, né? Exato. Então, assim, não é que tem uma resistência. O jovem está, aos pouquinhos, né, recuperando aquilo que se perdeu. E a gente tem dito muito isso no rádio, tem dito isso muito nos cursos, na própria universidade, né? Que estuda uma língua diferente, inclusive a língua italiana. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para aprender. Talvez dificilmente percebe hoje, talvez os antigos, os antepassados, fossem mais incisivos nesse sentido. Por exemplo, do pai, a mãe falar italiano na frente do filho, né? Hoje você talvez percebe isso, hoje ou não, nas novas gerações, a família... A gente não percebe. Não percebe, muito pouco. Será que isso prejudica a cultura, a preservação da cultura? Um pouco, diria que sim, porque a cultura italiana, assim, o meu pai, por exemplo, e a minha mãe falam italiano. Eu aprendi o dialeto vêneto, né, que não seria pouco mais pro vernáculo, né, italiano mesmo, com meu avô, Pedro Fellini. Ele que me colocava no colo, ele que me ensinava vamos falar um pouquinho italiano. Era mais assíduo, mais antes da tua geração de pais mesmo, teu avô ainda mais. O meu avô, né? Já deu uma perdida ao longo desse tempo com os pais, então. Eu digo de passagem que tudo que aprendi sobre cultura italiana, claro, o pai e a mãe também, mas mais o meu avô, né? Não conhecia a minha avó paterna, né? A parte de pai. Perdi a avó quando meu pai tinha 10 anos, mas eu conheci meu avô, Pedro Fellini, que era um sacristão do padre, que era uma pessoa que morava lá na linha 6 Norte, Silveira Martins. Ele sabia tudo sobre a Itália. E hoje eu tenho um tio lá que quando eu preciso eu recorro a ele, né? E além de outras pessoas. Então, assim, o jovem, né, ele pode buscar, ele pode estudar italiano, ele pode conversar com os avós, que tem muita coisa para aprender ainda. E ainda falando sobre a questão do idioma, até, hoje o idioma italiano falado na Quarta Colônia, ele é dito muitas vezes como diferente do italiano oficial falado lá na Itália, no país de origem, né? Isso é uma dialética? O que houve? A influência da cultura brasileira, talvez, esse dialeto ou não? Não, eu digo assim, na Itália nós temos uma língua oficial da Itália, que é a língua italiana, né? Toda a Itália. Aqui no Brasil, nós também podemos falar a língua oficial da Itália, desde que a gente aprenda essa língua oficial, né? Que desde que você vá para uma escola, que você estude. Agora, porém, na Itália, em toda a região do Vêneto, nós temos lá a língua vêneta, que é um dialeto, que foi o mesmo dialeto que os nossos imigrantes trouxeram da Itália ao Brasil, quando povoaram, colonizaram as nossas colônias, Serra Gaúcha, a Quarta Colônia, colonizaram São Paulo, colonizaram a Argentina, né? Estados Unidos também, tivemos uma leva de imigrantes italianos lá nos Estados Unidos. Então, eles trouxeram... Esse dialeto também é falado também na Itália, mas é falado na Itália, em toda a região do Vêneto, né? Se você vai para o Vêneto, a gente fala o dialeto, até porque é uma língua oficial, mas tem uma diferença do italiano, não é o mesmo italiano oficial, vernáculo. O vernáculo é um pouco mais difícil, tem umas palavras um pouco diferentes, mas são semelhantes, né? Assemelham-se entre si. Só que não é igual. Sim. O dialeto pois que tem essa diferença, então. Tem uma diferença. E na Quarta Colônia, aqui em Santa Maria, as pessoas que não passaram por bancos escolares, claro, eles falam o dialeto vêneto. E bem carregado, né? E bem carregado com sotaque. E com sotaque, né? Exato. Também a questão falando agora um pouco sobre a religiosidade, que você falaste no início até. No seu ponto de vista, hoje a religiosidade do povo italiano é um legado muito forte em nossa região? Você acha que isso aí passou um pouco para o povo brasileiro, para o povo gaúcho, ou isso talvez foi sintonizado, o povo gaúcho e o povo italiano se deram tão bem que a cultura se misturou na religiosidade? Porque hoje a gente vê várias festas no interior, principalmente, com bastante gente gaúcho, a cultura gaúchesca, ora tendo intersecção com a cultura italiana, e as músicas, às vezes, festas com músicas comuns, ora tocando italiano, ora tocando gaúcho. E essa sintonia perfeita, talvez tenha influência de ambos ou é mais de uma em relação à outra, do seu ponto de vista? Claro, quando o imigrante veio aqui para o Brasil, também ele se associou, ele se inseriu na cultura gaúcha. Eu acho que é o caminho, né? Ele se inseriu na cultura gaúcha, mas ele trouxe um forte legado da Itália ao Brasil, que é preservado ainda hoje, que é a tradição religiosa. Nós temos um dos fundadores aqui da própria Cassismo, quer dizer, uma pessoa que atuou muito, que está junto conosco, que é o professor Cirilo Costa Weber, né? Que fez um belo trabalho, inclusive tem um livro dele aqui, esse livro aqui, e que toda vez que eu divulgo nas minhas comunicações,
a gente tem assim a matriarca lá também que veio, que é a Polônia Costa Weber. Então, o Luigi Costa Weber e a Polônia Costa Weber, eles vieram da Itália ao Brasil, trouxeram a imagem de São Valentim que nós temos lá na linha 6 Norte, né? A família Zamberlan trouxe a imagem de Nossa Senhora do Monteberry, que está em Valle Veronese. Outros, né? A família Bortoluzzi, que foi a última leva de imigrantes que veio para a Quarta Colônia, né? Eles trouxeram São Francisco para Valle Veneto, né? E a devoção a Corpus Christi, que hoje temos a paróquia de Valle Veneto lá. E assim, todas as capelas. Se você for à Quarta Colônia hoje, você vai ver que lá em Bento Gonçalves, lá em Valle Veronese, lá em Faxinal, tem uma imagem de um santo principal. Um santo, por exemplo, San Roque, que está em Faxinal Soturno, lá na igreja matriz, ele foi trazido da Itália pela família Zago. Então, assim, ó, as devoções, a religiosidade já veio da Itália pronta. Quer dizer, eles vieram ao Brasil já com o nome de um santo de passagem. E engraçado que eles trouxeram, Rodrigo, no navio. Né? Veio junto. Né, na imigração. Sim, isso não se perdeu, né? Isso não se perdeu. Você vai a Valle Veronese, você vê a imagem de Nossa Senhora do Monteberry que foi trazida. São imagens originais. Originais. Tem uma segunda, mas está lá a original. Sim. Nossa Senhora da Saúde, padroeira da Quarta Colônia, está lá na linha 4ª Norte, Silveira Martins, a imagem de Nossa Senhora. Santo Antônio de Pádua, outra devoção que foi trazida de Pádua, da Itália. Então, houve essa religiosidade forte. Mas, quando o imigrante chegou aqui, ele não tinha padre, né? Tinha poucos padres. Aí eles diziam, o que nós vamos fazer sem padre aqui? Aí começavam a escrever cartas, e as cartas demoravam até 2 meses para chegar aos irmãos, chegar às congregações lá na Itália, né, para que respondessem para cá, né, para o Brasil, para aquele que o enviou, essas cartas, escrevendo para perguntar, para ter padres, para atender essas pequenas comunidades, essas pequenas colônias italianas. E assim que foi, né, ser constituída a religiosidade, a ponto de ser construir aí famosos prédios, né, igrejas nobres aí na região, que a gente nem sabe, foi muito árduo o trabalho, e também colégios de padres. Grandes monumentos, inclusive, né, arquitetônicos até, que para a época até chama atenção como é que conseguiram recursos e trabalho. Muito trabalho, né? E o professor Cirilo Costa Weber, ele fez um trabalho todo histórico sobre a própria família, né, que foi lá depois, no Brasil, junto com outras famílias que habitaram outros locais. Eu tenho um outro livro aqui também que traz, que foi uma reprodução do padrozinho Diácono Severino Bellinazzo, que fala sobre os heróis de Valdebuia. Aqui tem toda a história da imigração italiana. Que foi um dos berços ali onde surgiu o Silveira Martins, Valdebuia. Né? Isso. E ele foi um ivorense que veio com 10 anos da Itália. Ele foi sapateiro no Ivoral Severino, que tem os seus filhos vivos, Ivorá, Tupaceretã, e na contracapa ele fez todo um trabalho sobre as paróquias, né, da Quarta Colônia Italiana. E depois nós temos também a genealogia lá das famílias, né, que quem fundou... Só mostra para nós, por gentileza, qual que é o livro, que é esse que traz a genealogia até. Esse que aqui, tenha interesse em fazer essa imigração, busca. Né, imigração e Quarta Colônia, Nova Palma e Padre Luizinho, né? Então, aqueles que nos ouvem, eles podem ir até Nova Palma encaminhar a sua cidadania italiana. Para quem não tem quem de cidadania italiana, pode sim, de terceira, de quarta geração, fazer. Mas não é complicado isso hoje na Quarta Colônia? Ou existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade desde que você consiga os documentos, né? Dos seus avós que vieram da Itália, das pessoas que vieram da Itália. Sim. Então, por isso, o primeiro caminho é o centro de pesquisa, Nova Palma, saber de onde a sua família veio, né? E o que consta também aqui no livro. E lá você pega e depois começa a encaminhar. Consegue fazer essa busca, né? Até mesmo, como você mesmo mostrou, por favor, mostrar para nós o livro da genealogia que você mostrou ali. Esse aqui, né? Isso, Nova os dois tem, né? Os dois tem. Isso, só que esse aqui é o principal do padre. Que quer conhecer pelo sobrenome das famílias, né? O sobrenome das famílias. Buscar a origem, né? Onde aqui buscar nós temos os dados. Essa é uma réplica. Sim. Muito bonito, né? Isso, pessoal que tem interesse em saber, né? Tá aí a oportunidade também de buscar um pouco mais sobre conhecer a cultura italiana, até mesmo o seu próprio antepassado. Saulo, a gente vai para um breve intervalo. Você que está nos assistindo, aguarde que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar?
É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Em Santa Maria e região, este é o nome em materiais de construção. Dando continuidade à nossa entrevista, que estamos recebendo em nosso estúdio aqui, a presença dele, que é um profissional da cultura, comunicador, repórter também, e grande estudioso, melhor falando, da cultura italiana na região central, Saulo Ferin. Dando continuidade, Saulo, ainda a questão da cultura, a gente falou no primeiro bloco mais voltado à cultura italiana, e agora vamos deter um pouco mais sobre a questão da comunicação hoje, desafios que a comunicação, você como comunicador, profissional do rádio tem também. A gente percebe que tem havido algumas mudanças recentes na questão do rádio, o modo de fazer rádio em Santa Maria, região, até mesmo no Brasil. Né? Então, na sua opinião, as novas tecnologias e até mesmo a internet serão capazes de substituir o rádio tradicional nas próximas gerações? Eu diria que sim, em certo sentido, por causa que as rádios... É forte essa sua afirmação? Forte, né? É forte, sim, serão capazes de substituir. Sim, talvez sim, né? Claro, a rádio ela está sendo adequada à frequência modulada, né? Claro, tem rádios FM e o rádio AM. O AM ele está perdendo seu espaço, né, por causa da migração. Vou falar aqui da migração da rádio FM para o AM, do AM para o FM, né? Uhum. E aí o que nós temos? Quando as rádios começam a mudar, há um ponto positivo, porque com as novas tecnologias, a internet, né, os novos celulares, o iPad, enfim, o jovem tem uma melhor facilidade de acessar os meios de comunicação. E a rádio, ela já está indo para um caminho digital. Eu acho que o rádio, né, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? Assim como tudo se moderniza, estamos em tempos modernos, já no século XX, século XIX, a gente começou um processo de modernização. E assim os meios de comunicação, os canais, o rádio, a televisão, a internet mesmo, também está se modernizando. Tem rádio, você observa, todas as rádios praticamente estão linkadas à internet, que é um meio de a pessoa ouvir uma rádio AM hoje, propriamente, lá nos Estados Unidos, lá na Argentina, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, você pode ouvir uma rádio aqui de Santa Maria. Por exemplo, a TV também pode ouvir via internet. Enfim, então... Mas parece que o rádio está mais acelerado essa mudança. Mais acelerado, né? Então tem um processo agora de 5 anos que tem aí, né, um processo de até 5 anos, onde os proprietários das emissoras de rádio estão modernizando, estão migrando do AM para... Você acha que isso talvez vai dar uma selecionada maior, vai forçar as rádios a ter que investir mais, porque vai ser um baque, né? Claro. Mudar um pouco do próprio público. Tem que investir mais, com certeza, né? Até a questão das mídias, a questão o foco de fala, o foco musical, de produção, comercial, enfim, tudo. Porque você tem que se adequar à modernidade. Sim, sim. Né? Então, talvez... eu acho que esse é o caminho. Claro, a rádio não vai se extinguir, mas a rádio ela vai ter que ter o seu viés, o seu perfil, né, linkado ao meio digital. E você acha que talvez essas rádios pequenas, ditas como pequenas ou mais longe dos grandes centros urbanos, terão mais dificuldade para fazer, ou você acha que elas estão no mesmo nível já dos grandes centros? Você vai poder concorrer ou não, é um público diferente? Um público diferente. É diferente do público lá da Quarta Colônia, lá de Paris do Sul, do que o público de Santa Maria, né? Mas também... Você acha que investe menos em tecnologias, talvez, em relação a grandes centros urbanos, como Santa Maria, a grandes centros urbanos, por exemplo? Tem diferença de investimento que você tem percebido ou não? Tem um pouco, mas não muito, porque tem rádios, a gente percebe no interior, nós temos uma rádio do interior aí, a gente sabe aqui na Quarta Colônia, que foi uma das primeiras rádios, né,
a migrar para o FM. Então, claro, tem a questão também da aquisição de valores, né? A questão do poder aquisitivo. A gente diz até para os proprietários. Tem proprietários que esperam um pouquinho mais, que têm um pouco mais de dificuldades para encaminhar o processo, mas, naturalmente, praticamente todos os profissionais proprietários de rádio estão encaminhando um processo de migração do AM para o FM. Né? E o FM, claro, não é só o rádio FM em si, a frequência modulada, ela já vem padronizada, né, com o meio digital. Sim, sim. Né, que você pode ouvir ela na internet, você acessa ela no celular, você consegue... Tem uma qualidade diferenciada também, melhor. Tem uma qualidade o som, a questão do som também, sim, né? Isso. Melhor audível, sem menos... Como se a televisão tende a ter menos chuvisco, o rádio tende a ter menos chiado, né? Menos chiado. Ou quase que extinto o chiado mesmo, né? Além disso, a questão, você tem visto que há uma mudança também de perfil de quem comunica no rádio hoje em dia. Até mesmo pegar alguns exemplos, por exemplo, rádios jovens, perfis mais jovens, têm investido em programas mais falados. Você acha que tem percebido que talvez há uma preocupação das rádios em trazer comunicadores que melhor, se comunicam mais a mesa com o ouvinte? Ou você acha que isso talvez depende do público ou varia de cidade para cidade? Parece que a gente tem percebido que as rádios têm investido mais em comunicadores mesmo, para falar, né? E tocar menos e falar mais. É uma percepção isso? É uma percepção, eu concordo com você plenamente, porque assim, já a mudança para a FM, até eu mesmo, né, que eu falava bastante, está fazendo blocos mais curtos hoje no rádio. Né? Quando eu vou para a rádio, quando eu vou apresentar um programa, o primeiro bloco ele tem 1 minuto. Né? A gente fala dos patrocinadores, a gente fala da cultura um pouquinho, de um evento e já chama uma música. Né? Porque o ouvinte que está no outro lado, ele quer ouvir música. E o jovem, né, a pessoa que mais quer ouvir música. Um jovem, ele quer uma música que se adequa a ele, enfim, né, ele já está um pouquinho assim saindo dos programas tradicionais. Então o jovem, ele quer um rádio moderno também, ele quer um rádio daquele nível dele. Do momento dele. Consegue falar a língua, entender a falar a língua dele, entender os anseios que o jovem tem hoje. Então, eu acho que esse é um caminho de se dar bem no rádio hoje. Né? Talvez vai se exigir mais da comunicação. Exato, se exigir mais da comunicação dos comunicadores e também dos proprietários, que esses são os principais que têm que fazer as mudanças, né? Sim. Contratações e trazer mais pessoas, né? Pessoas adequadas a um público jovem, pessoas adequadas a um público cultural também. Agora eu digo, né, o jovem também ele acessa a cultura. Né? O jovem que estuda, que busca conhecimento, ele acessa a cultura. E eu queria retomar uma questão aqui, a questão do rádio da migração, que eu falava antes, do AM para o FM. Isso. Tem um ponto positivo, que tudo que a gente falou é positivo, mas há um ponto negativo, porque tem aquele avô, aquela avó que mora lá no Sim, que tinha o costume de cultivar, né, toda uma cultura, uma tradição. E aí tem pessoas que me ligaram, mas eu não consigo pegar tal rádio, o que eu faço? Que rádio você tem? Eu tenho rádio ano tal, né, anos 80, anos 1970, eu comprei em 1970, e aí estou aí, não, mas você tem que ir até o mercado, até a loja e comprar um rádio novo digital. Então, o aparelho que as indústrias estão produzindo hoje já vem modernizado até para conseguir acessar em pontos e talvez você esteja até falando dessa questão, você trouxe um ponto à tona, que a gente tem percebido que o próprio governo tem subsidiado para quem recebe programas sociais do governo, para a troca da TV digital, né, subsidiar a compra de televisão. E para o rádio, né, não tem é o filho pobre, né, não tem recebido o subsídio, né, de quem recebe Bolsa Família, por exemplo, programas sociais, não tem um auxílio para comprar o rádio, né? Então o rádio acaba ficando, de certa forma, né, aquém da tecnologia, de se democratizar a tecnologia, né? Claro. Esse acesso, né? Além disso, falando em rádio, né, a questão de fazer rádio, comunicar, é muito diferente fazer rádio em Santa Maria em relação a outras cidades, como por exemplo Quarta Colônia. Muda muito o perfil de falar, de música, até o jeito de se comunicar, atender as pessoas. Ainda existe atender telefone ao vivo? Tem ainda na Quarta Colônia ou em Santa Maria? Programas assim? Santa Maria tem atender o telefone ao vivo. Tem uma rádio daqui que eles fazem uma programação assim para o público, claro, geral, né, que eles atendem o telefone ao vivo. Mas eu digo assim, tem uma diferença assim entre aqui e a Quarta Colônia. Uma rádio da Quarta Colônia fala mais a linguagem daquele público. Tanto que nós temos na Quarta Colônia uma rádio que tem 2 programas italianos.
né? Tem um programa que eu apresento e tem um programa que um outro colega no domingo apresenta um outro programa. Né? Um programa assim, eu apresento um programa mais diversificado, para um público um pouco mais jovem, para um público geral. Já o meu colega apresenta um programa de 1 hora para um público mais, assim, seleto, digo, pessoas entre 60, 70, 80 anos. Com perfil diferenciado. Com perfil diferenciado. Então, assim, existe uma grande diferença. Santa Maria é mais diferente? Você acha que tem uma diferença muito grande em relação à Quarta Colônia? Santa Maria, talvez os italianos estejam mais dispersos, né? Dispersos. Porque a Quarta Colônia está mais aglomerado, mas aqui está mais disperso, né? A Quarta Colônia já ainda tem uma identidade. Então, assim, ó, eles ouvem na Quarta Colônia a rádio da Quarta Colônia. Você vai lá, eles não ouvem. Eles ouvem, por exemplo, uma rádio... Pega exemplo aqui a Medianeira, por exemplo, a AM, Medianeira. por exemplo. Isso. A Medianeira, a AM é pouco ouvida na Quarta Colônia, a gente sabe disso, né? Sim. Já a Rádio Gaúcha, eles ouvem naqueles momentos que tem notícias. Tem notícias. Né? Por exemplo, a Rede Gaúcha lá. Sim, isso. Tem SAT, SAT. as várias rádios da Quarta Colônia entram em cadeia com a Rádio Gaúcha. Entram em cadeia. Aí eles ouvem. Né? Eles conseguem ouvir a Rádio Gaúcha. Ou ouvem um esporte. Porque a gente tem percebido que algumas rádios já abandonaram a questão do telefone, né? Atender telefone do ouvinte. Estão indo mais para o WhatsApp. WhatsApp. Né? E as rádios, algumas rádios como essa, a Quarta Colônia, tem diferença? Aderir a essa tecnologia ou o pessoal é ainda mais resistente? Não, aos pouquinhos lá já estamos atendendo com o WhatsApp também. Lá tem muitos, assim, inclusive programas gaúchos da Quarta Colônia, que eles mandam e-mail, mandam recados pelo WhatsApp. Saulo, inclusive, apresenta o programa gaúcho, gauchesco em Santa Maria, né? Na rádio Santa Maria, Rádio Membuí, eu acho, né? Quem? Você apresenta o programa gaúcho? Não, apresenta o programa italiano. Italiano, né? Italiano, isso. Isso. E a gente justamente percebe que Santa Maria, o Saulo apresenta o programa italiano em Santa Maria, na Rádio Membuí. Você podemos dizer rádio Membuí? Na Rádio Guaratã. Na Rádio São Roque de Faxão Soturno, na Rádio 14 de Julho em Júlio de Castilhos, né? A gente apresenta também na Rádio Universidade. Tem E agora nós chegamos no viés, na questão da Rádio Universidade, Saulo. Além de você trabalhar em cidades diferentes, né, no rádio, e você também atua numa rádio educativa, que é a Rádio FSM. É diferente, ou tem muita diferença entre fazer rádio educativa e rádio comercial, como é o caso dessas demais rádios que a gente citou? Plenamente, claro, tem. Além da questão do patrocínio, essas coisas assim, mas a questão mais musical também. Musical tem diferença, né? Porque nós temos a Rádio Universidade, é uma rádio assim já padronizada, ela se associa mais a um público universitário, um público diferente, né? É uma rádio que a gente tem mais um padrão cultural, que se toca mais cultura, jazz, a gente toca anos 80, pessoas que querem rememorar. Tem uma diferença. Uma cultura mais eclética, assim. Eclética, né? Um povo seleto. Pegando o pessoal italiano, Quarta Colônia, mas é um povo que já ouviu muita coisa de música. Muita coisa de música. música. Não só um público que ouviu só o coral, por exemplo, que ouve só coral, um público que ouve só pop italiano, né? Exato. É mais diversificado. Diversificado. Lá na Quarta Colônia a gente tem um público que ouve mais assim, na hora do programa italiano, são aquelas famílias que entendem um pouco. E que é ouvido também por quem não entende, tem uma febre. A gente diz que naquele horário todo mundo ouve. Então, quer dizer, tem gente que liga a rádio às 6 da manhã e desliga ao meio-dia. Né? A dona da casa, por exemplo, fica lá ouvindo, mesmo que não entenda o linguajar italiano, o dialeto, mas tem aquele costume de ouvir. Até que você fala na questão de horário, e a gente percebe que várias rádios têm em comum alguns horários com programas idênticos, né? Embora apresentadores diferentes, mas programas idênticos. Programa domingo de manhã ou domingo meio-dia, domingo de manhã, quase todas as rádios, aí tem programa de música gaúcha, né? Outras, domingo meio-dia ou sábado meio-dia e domingo meio-dia, raras rádios têm programa italiano. Isso aí, é um estudo para isso que mostra que certos perfis se adequam melhor a certos programas em certos horários diferentes. Existe isso? Porque às vezes há uma certa concorrência entre as próprias rádios. Existe uma concorrência entre as rádios, claro, todas, né, entre Por causa que faz programas iguais, às vezes, iguais, né? Disputam o mesmo público ou disputam públicos diferentes. Né? O mesmo público. Por exemplo, na Rádio do Castilhos a gente tem a Rádio FM, da Itapuã, e a Rádio AM, que tem um programa italiano e programa gaúcho ao mesmo tempo. O programa gaúcho é bem ouvido, né? Aqui em Santa Maria tem programas gaúchos idênticos, né, um pouquinho diferente de um a outro, mas em rádios diferentes e até pela concorrência. Agora sim, o gauchismo ainda é bem preservado e bem ouvido por parte do público, principalmente aqui em Santa Maria. E principalmente no domingo de manhã também. Domingo de manhã, as pessoas levantam da cama, fazem aquele churrasco, aquela coisa, e vão... Todas as rádios, você ligar quase na AM, todas as rádios têm
tem música gaúcha, música ou gaúcha. tradicionalismo, ou falado, ou tocado. Ou bastante, tocado, né? exatamente. Então é um perfil, é um estudo que mostra que o pessoal tem mais aderência nesse período. Aqui em Santa Maria nós temos um programa italiano, que é o meu colega, que faz no mesmo horário lá em Faxinal, que é meu colega, o Diomedes, aqui na Fiz como bigodinho também. O bigodinho, né? Na Medianeira, né? Na Isso, Medianeira, ao meio-dia. E a gente tem também uma participação na Medianeira, como o Free, aos domingos da manhã também com o Padre Silvio, que a gente faz todo domingo da manhã. E a gente trata mais uma questão religiosa, mas são eventos tradicionais. Porque eu tenho aquele bloco que eu faço sobre eventos e eu tenho os programas específicos que é voltado para a cultura italiana. Perfeito. Então hoje conversamos então com um grande estudioso e também que ajuda a preservar a cultura italiana na região central, Saulo Felin, comunicador de diversas rádios aqui de Santa Maria e da Quarta Colônia e também de Júlio de Castilhos também. Saulo, te agradece por ter esse bate-papo contigo legal, falando sobre cultura italiana. Espero que você também tenha gostado desse bate-papo e justamente conheça cultura italiana, cultura gaúcha, um pouco também de comunicação. Você que nos assistiu, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.